E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no canal do Monteiro. Hoje eu falo sobre a prova do Enem 2020 Linguagens. Quer saber a minha opinião sobre essa prova? Então vem comigo. Bem pessoal, a prova de linguagem do Enem aconteceu esse ano, trazendo aí uma estrutura que você percebe que está um pouco diferente. A organização das respostas, a construção dos enunciados foge um pouco daquilo que a gente está acostumado. Queria conversar sobre vocês sobre essa prova, mas antes eu queria pedir que você entrasse aí no canal, desse um like, desse aquele sinalzinho de ok e ajudasse aí tocando o sininho, porque a gente precisa desse apoio para poder a prova aí, a gente tocar o canal. Eu não vou usar aqui imagens da prova, porque eu não tenho a prova, o INEP não liberou a prova 2020, então eu estou fazendo esse canal aqui olhando para a minha tela, mas olhando para questões de outros lugares, para poder justamente comentar a prova. E aí o que acontece? Eu estou comentar a prova amarela, você pega aí por favor a prova amarela e você tem o referencial da questão 6 a 45. E aí, como é que foi com a prova? Bem, cara, olha só, se comparado com outros anos, eu achei a prova que ela manteve o cansaço natural de todas as provas de linguagens. Porém, eu percebi a presença de menos textos, ou seja, aquele coisa de texto 1, texto 2, da chamada intertextualidade. Nós tivemos aí, eu acho que de intertextualidade, nós tivemos 2 ou 3 textos que você tinha que fazer dupla leitura para poder resolver a questão. Fora isso, o que predominou na prova foram questões de interpretação de texto e predominou aquilo também que nós chamamos de compreensão textual. Então, compreensão e interpretação de texto foi o que determinou, foram umas 15 questões, quer dizer, você de 40 questões tem 15 questões aí. Quase 40% da prova foi somente interpretação de texto, leitura de texto. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fiz o mapa do Enem. E eu havia colocado que interpretação textual mais gêneros textuais seria a grande aposta, viria assim, o peso da prova em cima dessas questões. E o gênero textual não decepcionou, ficou ali com 5 questões de gênero textuais. Então assim, gêneros textuais mais interpretação foi quase 50% das questões. Então, isso daí já era esperado, isso daí já era, no caso, o aluno que estava se preparando. A gente falou no aulão, estuda gêneros literários, refaz as questões de gêneros literários e procura prestar atenção nas questões de interpretação textual. Por quê? Deve ser a base da prova, e foi. Então, assim, nesse ponto a gente já sabia, já esperava isso. Não foi surpresa. Outra coisa que me chama a atenção foram as questões de literatura. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas falando, pô, eu estudei literatura e não caiu literatura. Cara, caiu literatura. Foram 8 textos literários, 8. Assim, claro que nenhuma dessas questões pedia para você fazer o quê? Pedia para você ficar falando característica de uma estética literária. Eu sempre falo para a galera que eu estava dando aula sobre literatura, eu falo para a galera o seguinte, as questões de literatura do Enem, é claro que você tem que saber o contexto histórico e característica, para você pensar as questões. Às vezes a questão nem pede esse conhecimento, o enunciado já te induz, já te orienta qual o caminho que você deve seguir para poder fazer a questão. Então o que acontece? Nós tivemos, interessante, André Santana, que é um autor contemporâneo, Olavo Romano, casos de Minas, né? A questão 8 da prova do Olavo Romano, que são casos de Minas, quer dizer, era um caos ali. O André Santana, do texto Importado Vermelho, autor contemporâneo, onde Jaque, que é um poeta e um escritor angolano, que são os da minha rua, foi a questão 14. A questão 19, cara, eu sempre brinquei com o aluno, se cair Graça Aranha, Canaã, pô, tu é azarado pra caramba, porque quase nunca cai. Caiu esse ano, parece que eu estava ouvindo essa brincadeira, a questão 19, a questão envolvendo Graça Aranha. Na questão 27, lembrando aqui que Graça Aranha
Desculpa essa atrapalhada. Mas Graça Aranha é um escritor pré-moderno. Enquanto o Ondjak é um escritor angolano contemporâneo. Então, assim, você tinha... até agora a gente está mantendo aqui entre o contemporâneo e o moderno. E era o que a gente também falava para a galera. É o que está predominando. Quem assistiu às minhas aulas, quem assistiu Missão Enem, eu chamei a atenção que a questão dos textos contemporâneos e os textos modernos é que predominam na prova. Depois caiu Dalton Trevisan, da geração de 45. Dalton é um dos grandes escritores brasileiros vivos, ainda está vivo, né? Mora em Curitiba. E o texto que caiu foi um fragmento de Em Busca de Curitiba Perdida. Então aí conheceram esse universo do Dalton, é interessante. Pô, que bom que caiu na prova, não caía Dalton Trevisan há um bom tempo. Eu não vou considerar que essa foi a questão 31, a questão do Dalton, 3.1. A questão do... Pô, caiu eu vou botar em literatura porque é uma obra de arte. Do Lenine, na questão 33, do disco Olho de Peixe, que é um trabalho dele com Marco Suzano, uma obra-prima da música popular brasileira, e a letra que ele vai cultuar justamente os valores do Norte, Nordeste, e ele coloca esse orgulho de ser nordestino, aparece ali na obra. Então, eu posso considerar um texto literário. Eu tive na questão 35 Manuel Bandeira falando sobre Vou-me embora para Passárgada, falando sobre o processo constitutivo, quer dizer, era um texto falando sobre o texto, então era uma metalinguagem. Questão aí, só caiu uma questão de funções da linguagem, e eu havia falado no aulão antes da prova que se tivesse que cair uma função de linguagem, provavelmente seria metalinguística, e não deu outra. Caiu metalinguística. Está lá no aulão gravado, você pode conferir tudo isso que eu estou falando. Na questão 37, caiu quem? Olavinho Bilac. Se Manuel Bandeira é da primeira geração do modernismo, lembrando que Manuel Bandeira era parnasiano, havia uma produção de Manuel Bandeira parnasiana e simbolista, mas ele vai abraçar o modernismo e se torna um dos maiores poetas de toda a história da literatura brasileira. E o Manuel Bandeira, ele, no caso, era amigo, conhecido do Olavo Bilac, que tinha o apelido de Príncipe dos Poetas, parnasiano, e ele escreveu aqui o texto que aparece ao todo Hino à Bandeira. É interessante essa fase do Olavo Bilac, desses temas que acabam se associando à República Brasileira. É bem interessante esse período aí. Então, Olavo Bilac é parnasiano, do século XIX para o século XX. Na questão 38, é legal que veio assim uma sequência, 37, 38, 39, 41, 45. A 38, questão 38, era um outro texto que eu sempre brinquei em sala de aula, falando assim, cara, é raríssimo cair o texto, o livro Os Ratos, do Dionélio Machado. Caiu, geração de 30 do modernismo, outro texto para modernismo. Então, é um texto bem interessante porque mexe com aquela tensão social, aquela tensão que a geração de 30 captura do empregado com o empregador, as relações que são construídas no trabalho entre os dois, e ele captura esse momento. E o texto, Os Ratos, para quem conhece a história do cara, que ele começa sendo... o romance começa com o protagonista sendo ameaçado pelo homem do leite, de que ele não vai receber leite no dia seguinte se não pagar a sua dívida. Então, o livro é a jornada do personagem principal que vai buscar, de alguma forma, conseguir dinheiro para poder pagar o leiteiro e no caso, não ficar sem o leite para os filhos. É um texto assim bem para baixo, né? E é um texto que eu falo que é bem para baixo porque ele mostra essa questão da luta do homem, das pessoas mais humildes pela sobrevivência e como a vida urbana, né? Uma promessa, muita gente fala que a vida no interior é difícil, mas a vida na cidade também pode ser difícil. E ele explora essa questão aqui no texto. A questão 39 é bem interessante. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, escritor pré-moderno. Ele e Graça Aranha, pré-modernismo, 2-0 aí, marcando presença na obra.
e a obra Três Filhos de Policarpo Quaresma, que é leitura obrigatória para a prova da UERJ. Quem vai fazer o UERJ aí, leitura obrigatória. Questão 41 eu botei aqui porque Alegria, Alegria, muita gente lê e estuda Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, no tropicalismo, nos anos ali de 67, 68. Então, o que acontece? Eu botei também aqui no bonde, apesar de ser uma letra de uma música, mas nós estudamos Alegria, Alegria quando estudamos tropicalismo. E para terminar, a maior ponte do mundo, de Domingos Pellegrini, que já foi aí Jabuti duas vezes, eu acho que 2007, 2011, e é um grande escritor falando sobre a construção da ponte aqui, né? Que é o orgulho nacional. Então, a tensão que existe ali entre trabalhadores e empreiteiros, os trabalhadores reivindicando melhorias de condição de trabalho e o cara procurando convencer o sujeito que eles tinham que abrir mão de tudo, porque a ponte não era só uma ponte, era algo que ia ser maior do mundo, que traria o orgulho para todos eles. Então, assim, eu não entendi a colocação da galera falando que não caiu literatura. Como assim não caiu literatura? Então, assim, ainda nem botei a poesia na questão 28, que foi do W.W. Migalhas, que é o sujeito que faz uma poesia, ele faz um texto jurídico em forma de poesia, então ele subverte o texto, que foi bem interessante essa questão 28. Então, assim, se eu contar essas letras e músicas, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre músicas e poemas e textos literários, nós tivemos aí 14. Então nós tivemos umas 14 questões de interpretação, umas 5 de gênero textual, umas 14 de literatura. Moral da história: 14, 14, 28, 33, 7 ficaram aí girando em torno de outros temas, como anúncio, que também a gente tinha falado, tipologia textual. Então, assim, a prova em si, eu achei que ela veio com algumas coisas diferentes. Eu até fiz umas anotações aqui, que havia questão que eu nunca tinha visto isso, né, na prova do Enem, de botar questão em que a resposta era uma única palavra. Assim, agora aqui na minha anotação, agora para achar a anotação é um problema sério, né? Porque você anota tanto, o caderno está aqui, ó, todo cheio de anotações. Então você achar anotações, eu botei assim, aqui 2 questões que eu achei complicado, foi a questão de literatura, questão 27, sobre o poema Cantochão, do Alice Araújo. Essa questão 27 eu achei, assim, difícil de fazer. O enunciado não te dava não deixava muito claro o que era descrito, o que se procurava mostrar. O olhar do eu lírico na descrição não fica muito claro, eu acho difícil, achei difícil a questão. E achei que difícil também a questão 29, uma questão de interpretação, que era para você interpretar, no caso, as tecnologias de informação e comunicação, e mostrar que o preconceito social inserido nos processos seletivos, para algumas pessoas não ficou muito claro isso e o pessoal aí suou para fazer. Então, questão 27 e 29 daria trabalho. Achei muito interessante a questão 36, que foi a questão do a que horas ela volta, que é um texto bem que pedia aí, no caso, para você observar a ausência da preposição, a elipse da preposição, para poder matar a questão. Então, assim, a prova em si, ela veio um pouco diferente no sentido da questão dos textos, da organização dos textos. Mas a temática e a abordagem, ela, no caso, não ficou tão diferente como os outros anos. Então, assim, é claro que você poderia melhorar e distribuir melhor as questões e não ficar só na interpretação de texto, porque senão esse ano agora para o Enem 2021 vamos só estudar a interpretação de texto, porque todas aquelas competências e habilidades a gente pode deixar de lado. Então, assim, fica aí o meu comentário. Eu achei a prova, eu acho sempre que a prova do Enem, ela é muito longa, mas aí vem a questão do TRI, né? Para poder o TRI funcionar, você precisa de uma prova muito longa. Então, isso daí acaba fazendo com que o candidato, ele todo ano passe por aquela situação de faltar tempo para fazer a prova. E aí você tem que ser um treineiro e fazer isso de forma sempre repetida, participar dos simulados,
ou então você vai ficar sempre na Rua da Amargura, na rua aí, marcando ponto. Então, essa foi a minha opinião da prova. Eu vou gravar posteriormente cada questão, quando eu estiver com a prova, vou gravar cada uma das questões dessa prova e devo botar lá no podcast, lá do canal do Monte, que você tem tanto no Deezer quanto no Spotify, você tem sempre essas orientações lá. Então, fica o convite para você acompanhar. E vai começar o projeto UERJ aqui no canal do Monteiro. Então você fica ligado, você que é do Rio de Janeiro, que nós vamos falar de UERJ também lá para frente. Faz aí, dá um like, ativa o sininho e participe com a gente. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para que esse canal continue funcionando. Valeu, até a próxima e a gente conversa.